Agora falando do Flamengo, hein? Porque o técnico Tite concedeu entrevista nas últimas horas. O Flamengo que conheceu o seu grupo, né? O Mengão conheceu o seu grupo na Libertadores da América. E o Tite falou desse rubro-negro aí, versão 2024. Mais sólido defensivamente falando. Um Flamengo que sofre poucos sustos, geralmente domina os seus adversários. E o Tite disse o que ele espera da competição, a principal competição de clubes do continente, a Libertadores da América para o Flamengo na temporada 24. Nós temos a palavra do Tite, depois vou querer saber dos nossos comentaristas. Tá aí, abre aspas, para o Tite, técnico do Flamengo. Uma equipe que só se defende e prima por não tomar gol vai perder. Uma equipe que, de forma desequilibrada, busca só fazer gol e abre mão de ser consistente e organizada vai perder. Ou tem muito mais chances de perder. Quando ela consegue estabelecer um ponto de equilíbrio nessas duas situações, aí sim, vejo uma grande equipe. Então, eu não vou tolher a capacidade criativa de uma equipe que tem um DNA criativo. E mesmo do Corinthians, se você pegar o saldo dela com jogadores agressivos e criativos, então é equilíbrio, fecha aspas. Essa é a palavra que o Tite define os seus trabalhos, né, na seleção, no Flamengo agora e também a passagem dele pelo Corinthians, equilíbrio. Bruno Prado, a gente fala das características do Tite, desse foco de manter uma equipe equilibrada, como ele disse. O Flamengo, pelo que tem apresentado até aqui, neste começo de temporada 24, qual é o teto dessa equipe em termos de desempenho, Bruno Prado? É o equilíbrio mesmo? E o Tite também, de alguma forma, de novo, tendo que enfrentar esse rótulo, né? Muita gente chamava ele aqui no Corinthians, pelo menos, de retranqueiro. Isso acho que se estendeu para a seleção brasileira. E agora ele falando, não é uma equipe retrancada, não é uma equipe ofensiva, mas o equilíbrio entre as duas partes. O que dizer das declarações do Tite, Bruno Prado? É o estilo Tite de treinar um time, e um rótulo que poderia ser colocado no Tite como retranqueiro está muito antigo. Isso aí tem pelo menos uns 10 anos que não faz o menor sentido. Há uns 10 anos você podia até discutir, né? Ele realmente é muito defensivo, os times dele têm dificuldades para atacar. Há muito tempo não é isso, desde da última passagem dele pelo Corinthians. O último Corinthians dele não era um time apenas que se defendia bem e sofria muito para atacar. Era um time que defendia bem e atacava bem. Como a seleção brasileira dele também, na maior parte do tempo, era uma seleção que defendia bem e atacava bem. E o Flamengo dele é a mesma coisa. O Tite, ele não abre mão da consistência defensiva. Ele é um treinador que não gosta de correr riscos, mas isso não quer dizer que o time dele não vai atacar. O time dele ataca, ele evoluiu no momento com a bola. Você tem um momento que você está sem a bola e um momento que você está com a bola. Com a bola, até certo momento, realmente os times dele tinham dificuldades, mas isso já é uma coisa muito antiga, já é uma coisa que ficou muito para trás. A seleção do Tite, aí cada um pode avaliar se jogava bem ou mal, mas dizer que era uma seleção defensiva, aí é um erro, não é nem opinião. É um erro, não era uma seleção defensiva, era uma seleção que propunha jogo. Em alguns momentos não conseguia propor, não conseguia criar. Ok, isso em alguns momentos aconteceu, de uma trajetória de 6 anos e meio. Em alguns momentos a seleção teve dificuldades. Acho que o pior momento foi após a Copa de 18 até mais ou menos metade de 21. Aí no segundo semestre de 21 o time dá um salto de desempenho. Mas na seleção dele, o tempo inteiro tentava propor jogo. Não conseguir em alguns momentos, mas tentava propor. Então, o rótulo Tite é um cara defensivo. Isso aí talvez fizesse sentido ali na década passada. Mas isso não é. E é um cara que busca o equilíbrio entre atacar e defender e consegue na maioria das vezes. E o Flamengo dele é isso. É um Flamengo, em relação a teto, o teto é alto, porque é um time que tem qualidade. Ano passado era um time que sofria muitos gols, já tinha jogadores de qualidade, mas era um time que não tinha esse equilíbrio porque sofria muitos gols. O Flamengo tomou mais de 100 gols no ano passado e esse ano vai tomar pouquíssimos gols e vai continuar sendo um time que marca gols, que tem qualidade, tem um time que ataca bem também. O Flamengo entra para disputar todos os títulos. Se vai ganhar todos é outra coisa. Aí são detalhes do momento de decisão e tem outros times bons. Mas é um time que entra com condição de disputar todos os títulos e para mim, entra como favorito em todas as competições. O grupo do Mengão, hein, com o Milionários da Colômbia, o Palestino do Chile e o Bolívar. Né? Então, dos 3 jogos fora de casa, o Flamengo vai encarar a altitude em 2.
Mesmo assim, eu achei um grupo acessível esse do Flamengo, muito acessível até. Se o Flamengo não se classificar num grupo com Milionários, Palestino do Chile e Bolívar, o Flamengo tem total condição de passar em primeiro. É claro, vai ter essa dificuldade da altitude, mas vai passar, Vanderlei, não é possível, né? O que você achou do grupo do Flamengo? Eu já falei aqui, a molezinha, né? Vai passar o Flamengo, vai passar o Palmeiras, né? Sem dúvida, e vai passar. Fluminense pegou um grupo bom. A gente está falando do Tite aqui, a marca dele sempre foi equilíbrio mesmo, até quando o time não tinha equilíbrio. Ele sempre defendeu o equilíbrio, que às vezes com os personagens que ele tem à disposição não dá para alcançar o equilíbrio, né? Mas no caso do Flamengo ele tem recursos técnicos para alcançar o equilíbrio. E imagina, vai classificar. Se não classificar, ei, Tite, pede para sair. Vai ser assim, mas vai classificar, sem dúvida. E eu quero só repetir dizendo que serão raras, a meu ver, as derrotas do Flamengo ao longo da temporada. Isso todo mundo tem falado de uma maneira ou de outra. Será muito difícil você analisar derrotas ou derrota importante do Flamengo pela força que tem nesse momento demonstrado, e vai fazer uma temporada muito melhor do que a anterior. Só corrigir um número, eu exagerei nos gols sofridos ano passado do Flamengo, foram 80, né? Eu falei que tinha sido 100, ele fez mais de 100, mas sofreu 80. É que é bastante. Em 76 jogos. Vou dar um gancho. O VAR anulou 20. Ele sofreu 80 em 76 jogos. Ele tomou mais de um gol por jogo, né? Em 76 jogos, 80 gols sofridos. 80 gols é bastante. Menos de 80 jogos, é uma média alta, e sofreu 20 derrotas, que é outro número que vai baixar bastante. O Flamengo perdeu 20 jogos no ano passado. Ele não vai perder nem perto disso. Eu acredito que se chegar na metade disso, vai ser mais ou menos o que o Flamengo vai perder no ano. O Tite tem a menor média de gols sofridos entre técnicos do Flamengo nos últimos 10 anos. Somando os números no rubro-negro desde o ano passado, são 25 jogos com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Foram 45 gols a favor e 12 contra, um saldo de 33 aí para o Tite. Flávio Prado, tá aí, equilíbrio é o que define geralmente os trabalhos do Tite. De novo, eu acho que ele tentando se defender aí desse rótulo que algumas pessoas colocaram nele de retranqueiro, que se preocupa muito com a defesa e não com o ataque. O que você pensa, Flávio? Eu acho que o Flamengo vai ter sim esse equilíbrio, e esse equilíbrio passará por tomar muito poucos gols e fazer muitos gols. O time do Flamengo tem uma qualidade individual espetacular, e com o coletivo assentado, ajeitado, a possibilidade do Flamengo conquistar muita coisa é enorme. Eu só tenho um pouco de receio dessa coisa de recorde. Nós estamos jogando o Campeonato Carioca, que é uma lata de lixo, né, pô? Duro é não se classificar no Campeonato Carioca. Duro é fazer o que o Vasco fez. Os jogadores do Vasco tudo saindo em carrão e tal, e o goleiro do Nova Iguaçu indo embora de metrô. Ó, não, nada contra. Eu ando muito de metrô. Tô falando que para ver a diferença de grana, a diferença de tudo. O cara, metrozão, né? Tranquilo. De volta à Rádio Jovem Pan falando do Flamengo do Tite, com a palavra Flávio Prado. Eu ando de metrô, Vanderlei. Eu ando de metrô, eu ando de busão. Às vezes até a minha mulher fala, pô, você não tem... a mensagem do Bruno aqui, uma coisa importante. Eu ando de metrô aqui. Agora tô com a perna doendo um pouco, mas normalmente eu tô... Então eu não vejo nada errado o cara andar de metrô, mas só mostra. E inclusive um jogador do time do Nova Iguaçu falou que boa parte deles vão pro treino de ônibus. O que ele tá falando é que você não dirige muito bem, então por isso também o metrô é mais seguro. Andar de metrô. Também, por a questão de segurança dos outros. Mas então, muitos jogadores do Nova Iguaçu vão pro treino de ônibus, outros vão de carona, outros vão de metrô. E o time do Vasco, com certeza, nem o menino da base vai de metrô para casa, né? Então a diferença financeira é muito grande, e o Vasco conseguiu ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Então o nível do Campeonato Carioca, eu estou falando, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver porque normalmente os salários mais altos impactam em jogadores mais, né, com mais poderio e tal. E os caras conseguiram ser eliminados. Tanto que o Nova Iguaçu vai disputar a final contra o Flamengo. E eu acho que o Nova Iguaçu não vai conseguir nem passar no meio campo, num dos dois jogos. Aí o Flamengo vai se impor como tem que se impor. Então você acha que não dá para medir ainda o Flamengo do Tite? Não, porque ele jogou um pouquinho no final do ano passado, estava montando o time. Campeonato Carioca não é referência para nada. Nem paulista, nenhum. É nada, esquece isso. Isso aí não serve para nada. Vocês imaginam que no ano que vem o Nova Iguaçu vai estar... Esse ano aconteceu. Igual a Água Santa, esse ano não aconteceu mais nada. O Flamengo ano passado
levou aquela virada do Fluminense, levou 4 gols. Claro. Esse ano, por exemplo, já é um time diferente. Não, sem dúvida, melhorou. Mas eu quero dizer